Jocurto, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Porque a gente colocou a nossa fé em ação.
Eu gostaria de saudar a Carlos e a todos aqueles que nos assistem pela TV Seridó. Hoje, no programa de hoje, nós iremos falar um pouco sobre a fé, né? Então, iluminados pela palavra de Deus, vamos tentar falar um pouco, né, aos nossos telespectadores sobre esse tema que, para nós, né, apesar de muitos acharem que é um tema ultrapassado, antigo, mas um tema que se faz cada vez mais atual, principalmente no mundo em que as pessoas, né, às vezes na ânsia pela felicidade, pela busca da sua realização, às vezes esquecem de vivenciar, de professar a sua fé no dia a dia. Então a palavra de Deus, ela nos dá uma definição do que é fé. Gostaria de ler esse trecho da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firmamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a carta aos Hebreus nos diz que a fé é esse firme fundamento das coisas que nós esperamos e que ainda não conseguimos ver aos olhos humanos, né? Então, a fé, ela é algo que nos leva ao sobrenatural, né? Aquilo que não podemos pelas nossas próprias forças, Deus, agindo através da nossa fé, da nossa confiança, consegue realizar. O cardeal Sará, que é um cardeal da Igreja Católica, a qual eu tenho uma grande estima, ele também diz que a fé, ao ser questionado sobre o que é fé, né, ele responde que para o cristão a fé é uma confiança total e absoluta em Deus, né? Então, como eu disse no início, hoje as pessoas vivem uma crise muito grande na questão da fé, né? As pessoas muitas vezes acreditam mais em si mesmas, né, nas pessoas, na tecnologia, na ciência, e esquecem de acreditar em Deus, né, que é aquele que nos criou, que nos trouxe a esse mundo. Então, vejam que a questão da crise maior do mundo hoje não é a questão da fome, da crise política, né, a crise da violência, das guerras. Claro, isso também traz muitos males à humanidade, né, mas sobretudo uma crise de fé, né, em que o homem, ele querendo caminhar pelas suas próprias forças, querendo se achar Deus, ele muitas vezes tem buscado outros caminhos que tem trazido consequências e a sua autodestruição, né? Então, todas essas catástrofes, né, todos os conflitos, guerras que nós vemos por aí, muitas vezes é a falta de fé que o homem, né, ao deixar de acreditar em Deus, ao voltar as costas para o seu Criador, quer agora se colocar no lugar que é de Deus. E quando o homem quer ocupar o lugar que é próprio de Deus, né, então é onde muitas vezes ele encontra a sua ruína, a sua infelicidade, né? Inclusive, a pior infelicidade para o ser humano é justamente quando nós não temos fé, quando nós não acreditamos, né? Eu acho que todo mundo deve conhecer alguém que se diz ateu, que não acredita em Deus, né? Essa, inclusive, é uma tendência muito forte hoje, sobretudo na juventude, né? As pessoas se dizem que são ateus, né? Que não acreditam em Deus, que não têm uma religião, que não precisa de padre, que não precisa de igreja, de pastor, né? E por aí vai. Só que quando nós voltamos as costas para o nosso Criador, né? Quando nós voltamos as costas para o nosso Deus, é aí onde muitas vezes nós conhecemos a amargura e a infelicidade, né? Porque o ser humano, por ele mesmo, ele não pode ser autossuficiente, né? Ele até pode pensar, ele pode até ter essa pretensão, mas jamais o ser humano vai se igualar ou se tornar o seu próprio Deus, né? Então a fé é que nos leva justamente a essa aproximação e a essa cesse para que nós possamos encontrar a nossa felicidade que está em Deus. E a fé também, ela não é um sentimento, né, como muitos pensam. Às vezes a pessoa diz assim: eu tenho muita fé, eu penso positivo,
É claro que quando nós temos um propósito, quando nós temos uma regra de vida, uma meta para alcançar, é importante que nós estejamos esperançosos, né? Que nós estejamos otimistas para que isso possa acontecer, né? Mas o fato de somente da boca para fora nós dizermos que temos fé, mas não termos uma confiança total em Deus, isso não quer dizer que nós sejamos uma pessoa de fé, né? Às vezes também as pessoas têm uma concepção de que fé é você passar 24 horas numa igreja rezando, né? E a fé, na verdade, não é isso, né? O fato de irmos à casa de Deus, de nos aproximar de Deus, isso favorece para que nós possamos obter essa confiança. Mas o fato de estarmos na igreja, no templo, né? Isso não é uma garantia de que nós somos uma pessoa de fé, né? Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que às vezes, por alguma circunstância da vida, ela não tem a oportunidade de estar sempre na missa ou de estar, né, no culto, né, numa igreja, mas que ela tem uma fé muito grande, né? Por exemplo, eu já conheci pessoas que já fazem muitos anos que não vão à missa, né? Porque cuidam, essa pessoa, né, por exemplo, que eu conheço, ela cuida da mãe que vive paraplégica e já tem talvez aí uns 14, 15 anos que ela não consegue sair, né, ter uma vida social, mas é uma pessoa de muita fé, né? Porque todos os dias na cabeceira da cama dela está lá a Bíblia, está lá um livro de orações e está lá, né, no seu coração a esperança, a fé de que ela não está sozinha, né, de que Deus está com ela naquela situação, né? Tanto que se não fosse Deus na vida daquelas pessoas, né, talvez já tivesse entrado numa depressão, já tivesse até cometido suicídio, como muitas pessoas hoje, por falta de fé, de confiança em Deus, né, às vezes de ter perdido o sentido para a sua vida, chegam a cometer esse ato extremo, né? Então a fé é, antes de tudo, uma confiança total, é um abandono total em Deus, né? E é isso que muitas pessoas às vezes não têm compreendido, né? As pessoas dizem, eu tenho fé, eu penso positivo, né, quando eu quero alguma coisa, né? Mas a fé, ela não é um sentimento, né? Ela é muito mais além disso. Outro ponto que eu gostaria de destacar é, por exemplo, a citação de Hebreus que iniciei, logo no início citei, né, de Hebreus capítulo 11, que fala de termos a fé daquilo que ainda de uma realidade que nós ainda não conhecemos, né? Algo que não é palpável, né? Que não é visível aos nossos olhos humanos, mas que pela fé nós conseguimos conquistar, realizar. Então, existem pessoas que dizem assim, eu não acredito na Bíblia, né? Porque eu não vejo, eu não toco, né? Não é algo palpável, né? Mas a fé é justamente isso, é algo que nos dá certeza daquilo que é invisível aos nossos olhos, né? Muita gente às vezes critica assim, como é que você vê um Deus, que você acredita num Deus que você não consegue ver, né? E aí eu posso citar o exemplo, por exemplo, um determinado lugar, né? Sei lá, o Japão, né? É um país que está do outro lado do mundo. E talvez muitos de vocês que estão agora assistindo o programa nunca viram o Japão, nunca estiveram lá, mas acreditam que o Japão existe, né? Apesar de vocês nunca terem ido lá, nunca terem visto o Japão ou outro país qualquer, né? Mas vocês sabem, né? Têm a certeza, a convicção de que ele existe. Então, a mesma coisa se trata das coisas de Deus, das coisas sobrenaturais, né? Nós não vemos aos olhos humanos, mas vemos com o coração, né? Enxergamos com o coração e os olhos da fé, né? Por exemplo, o vento, né? O vento, nós não conseguimos vê-lo, nem conseguimos pegar o vento, né? Mas nós o sentimos, né? E nós temos a comprovação de que ele existe.
Então, assim também é a nossa fé em Deus, né? Nós não vemos a Deus fisicamente falando, né? Mas nós sentimos a presença dele na nossa vida, né? Nos acontecimentos e em outras situações que nós vemos ali na natureza, por exemplo, né? Se tem algo que se eu tivesse de duvidar da presença de Deus, da existência de Deus, e eu mudaria de ideia, é quando eu olho para a natureza, né? Quando, por exemplo, nós chegamos no mar, né? Na praia, e nós olhamos aquela imensidão de água, né? Aquilo tudo, e nós temos ali a certeza de que não é a mão humana, né? Que não é a criação humana que conseguiu criar tudo aquilo, né? Ou então quando nós olhamos para o céu, para as estrelas, né? O sol e as plantas, né? Tudo que existe, nós vemos ali a presença e a mão criadora de Deus em tudo aquilo que existe, né? Inclusive em cada um de nós que fomos criados à imagem e semelhança dele. Outra coisa, os mais antigos, né, eles viveram pela fé, né? Os nossos bisavós, os nossos ancestrais, né, talvez até os nossos pais viveram uma época muito difícil, né, de muitas limitações, às vezes até financeira, mas vejam que eles eram pessoas de muita fé, né? Inclusive pelo simples fato de deixarem a casa dos seus pais, para muitas vezes sem ter o que nós temos hoje, né? Um trabalho, né? Um emprego de carteira assinada ou outras garantias materialmente falando, mas eles conseguiam deixar a casa dos pais, formar uma família e ali às vezes criar uma família numerosa de 10, 12 ou até mais filhos, né? Isso contando somente com a providência de Deus e a disposição que Deus vos dava para o trabalho, né? Então eu conheço muitos sertanejos, muitos homens e mulheres de fé que criaram seus filhos confiando na providência de Deus, né? Aí hoje nós olhamos para a sociedade atual e vemos que os casais de hoje eles têm medo, né, de ter filhos, né? Inclusive o número de filhos diminuiu significativamente. As pessoas hoje preferem às vezes criar um pet do que constituir uma família, porque diz assim, eu não vou ter filho porque filho dá despesa, dá trabalho e aquela coisa toda, né? Ou pelo simples fato de não ter essa confiança que os nossos pais, que os nossos ancestrais tiveram, né? Então vejam que olhando para a história dos nossos avós, dos nossos pais, nós enxergamos ali a confiança total que eles tinham em Deus, né? De muitas vezes amanhecer o dia e não ter nada para colocar no fogo, né? De não ter ali a comida, mas Deus sempre providenciava e mostrava um jeito, né? Pessoas que passaram muita necessidade, passaram dificuldades, mas que pela sua fé, pela sua confiança em Deus e na sua providência, nunca lhes faltaram nada, né? Então hoje nós temos às vezes tudo em nossas mãos e ainda não temos essa confiança, né? Nós nos preocupamos demais com o futuro e é onde muitas vezes nasce a ansiedade, nasce a depressão, né? Porque a pessoa já não tem mais uma confiança inabalável, né? Uma fé firme em Deus, né? Então por isso que eu disse no início que a maior crise do mundo hoje é a fé, né? As pessoas infelizmente não estão mais tendo essa confiança, essa convicção do Deus, né, que os nossos pais, que os nossos ancestrais tiveram, né? Desde o Antigo Testamento, desde a época de Jesus, né, temos várias figuras, vários personagens bíblicos, né, que demonstram esta fé, essa confiança em Deus, né? Por exemplo, Abraão, que é considerado o pai da fé, né, lá no início do Antigo Testamento, no livro do Gênesis, já fala sobre a sua confiança total em Deus, né? Onde ele oferece em sacrifício o seu único filho e ali Deus providencia o cordeiro para o sacrifício, né?
e outros homens e mulheres da Bíblia que foram também pessoas de uma fé muito grande, né? Por exemplo, a mãe de Jesus, né? Que se colocou, né, mesmo apesar de ser uma pessoa muito jovem, mas ela se coloca nas mãos de Deus para fazer sua vontade. E diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? E outros personagens bíblicos, homens e mulheres do nosso tempo também, né? Nós temos na igreja muitos santos que viveram pela fé, né? E o testemunho, o exemplo deles é algo que nós devemos imitar, que nós devemos seguir. A fé também, ela é um relacionamento que nós devemos assumir com Deus, né? Em Hebreus, ainda no capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é justamente alguém, né, uma pessoa que está caminhando conosco no dia a dia, né? Deus não é uma ideia, não é uma figura mitológica, né? Mas é alguém presente, é uma pessoa, né, que está distinta na Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje as pessoas às vezes mudam muito de religião, né? Às vezes na busca de resolver os seus problemas, né, os seus anseios, às vezes fica pulando de galho em galho, né? Uma hora é católico, uma hora é evangélico, uma hora é espírita, outra hora é de outra religião e por aí vai. E às vezes isso faz com que a pessoa fique totalmente descrente e sem fé, né? De tanto andar, de tanto percorrer todas as denominações que conhece, né? Atrás de ajuda, atrás de encontrar o milagre que a pessoa deseja, acaba às vezes virando alguém que sem crença, né? Alguém que não tem realmente ali uma religião, uma referência para se conectar diariamente com Deus, né? Inclusive hoje as pessoas vivem na busca de um Jesus delivery, né? O que é Jesus delivery? É aquela pessoa que busca um Jesus curandeiro, né? Que realiza ali algo extraordinário, um milagre, né? Que vem e lhe entrega aquilo que você quer e depois você não quer muito compromisso com ele, né? É aquele Deus que você quer sempre distante, né? Que você pede, ele lhe concede aquilo que você está pedindo, lhe entrega a graça, lhe entrega o milagre, né? A cura que você tanto pede, mas aí depois você quer que aquele Deus, que aquele Jesus seja alguém distante da sua vida, do seu dia a dia, né? Da sua realidade cotidiana. Então vivemos essa grande crise de fé, né? Entre as pessoas da sociedade atual, e é preciso que nós tenhamos, né, um olhar, né, uma visão mais busquemos na própria palavra de Deus aprofundar o nosso conhecimento para amadurecer a nossa fé, né? Porque a nossa fé, ela depende desse relacionamento que nós temos com Deus, né? Inclusive, se nós não rezamos, se nós não buscamos esta comunhão com o nosso Criador, nós iremos cada vez mais ser uma pessoa indiferente em relação à questão da fé, né? Então é preciso que, para alimentar a nossa fé, nós estejamos sempre nessa busca, né? Porque a nossa fé é como uma vela acesa, né? Se nós trouxermos agora aqui uma vela, acender aqui, né, o vento que está sendo provocado pelo ventilador vai apagar a vela, né? Ou então, se nós formos andando com a vela no meio da rua, é preciso que a gente proteja, que a gente fique cuidando dela, porque qualquer ventinho vai apagar aquela chama que está acesa na vela, né? Assim também é a nossa fé. Se nós não alimentamos a nossa fé, se nós nunca vamos a uma igreja, se nós nunca rezamos, se nós não fazemos uma obra de caridade, se nós não jejuamos, se nós não fazemos uma penitência,
Se nós nunca nos esforçamos para estar na presença de Deus, então a nossa fé vai definhando e nós daqui a pouco iremos fazer com que a nossa fé, né, se apague, né? Então o segredo para alimentar a nossa fé é buscar no nosso dia a dia um tempo para termos esse relacionamento com Deus, né? E isso se dá justamente pelo nosso esforço e também pela nossa confiança nele, né? A gente não vai se aproximar de quem nós não confiamos, não é verdade? Por exemplo, na rua ou quando nós estamos viajando, a gente não vai se aproximar de alguém que é estranho para nós, né? Nós temos ali um certo receio, um certo medo. Então Deus, Ele quer ser essa pessoa próxima da nossa vida, né? Ele quer ser esse Pai amoroso que cuida e que quer sempre estar presente no nosso dia a dia. O problema é que nós muitas vezes nos distanciamos de Deus, né? Por alguma circunstância da vida. Às vezes na nossa infância, os nossos pais, eles até nos falaram de Deus, né? Eles nos levaram à igreja, à missa, ao culto, né? Mas aí chega muitas vezes a nossa fase de adolescência, que é uma fase de descoberta, né? É uma fase em que nós começamos a conhecer outras realidades e daqui a pouco nós deixamos muitas vezes de ter esses valores e princípios que foram transmitidos pela nossa família para viver a nossa vida de qualquer jeito, né? Jesus, Ele não quer que nós vivamos de qualquer jeito, né? Ele quer o melhor para nós. Ele nos deu vida para que nós possamos viver em abundância, né? Ter vida plena. E hoje, como eu disse anteriormente, as pessoas estão deixando de buscar Deus para preencher os vazios existenciais, né, do seu coração, para preencher com outras coisas, né? Às vezes com a questão da bebida, a droga, né, a prostituição e tantas outras propostas que o mundo nos apresenta. Então a fé em Deus, a busca constante por Ele, é quem vai alimentar o nosso coração e vai preencher o vazio que muitas vezes nós temos dentro de nós, né? Então os vícios, né, os males que entram na nossa vida muitas vezes é consequência das nossas escolhas erradas, né? Na ânsia de buscar a felicidade, às vezes nós queremos encontrar a felicidade em coisas, nas pessoas, né? E aí é onde entram as decepções, né? Porque as pessoas vão nos decepcionar, né? As coisas nós temos hoje, mas daqui a pouco nós podemos perdê-las, né? Porque tudo isso, tudo que nós conquistamos nesse mundo é perecível, mas a fé jamais ninguém vai roubar de nós, né? A fé, ela ninguém vai tirar, né, de nós. Ela é imortal. Então é por isso que é importante nós, diante desse mundo tão, né, maluco, cheio de coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia, né? Se nós formos analisar, né, esses anos agora de pandemia que nós passamos, muita gente dizia assim: quando a pandemia passar, as igrejas não vai caber de gente, né? Porque as pessoas aprenderam a lição, as pessoas agora vão se voltar para Deus, né? Vão realmente confiar mais, vão ter mais fé, né? E aí nós vimos que foi totalmente o contrário, né? Talvez as igrejas tenham até esvaziado mais porque as pessoas se acomodaram em casa, né? Muitas vezes assistirem à missa pela TV ou achar que a pessoa é autossuficiente, né? Ela não precisa mais de Deus, ela não precisa de religião, ela não precisa mais de ir à igreja, né? Ela em casa, tem muita gente que diz assim: eu rezo em casa, né? Eu sou uma pessoa de muita fé, eu não preciso ir à igreja, eu rezo em casa, né? É importante que nós possamos manifestar nossa fé de maneira comunitária, né? Rezar em casa é bom, é também necessário, mas muitas vezes em casa nós não temos, primeiramente, um ambiente favorável, né? Porque nós vivemos um mundo muito barulhento. Se vocês observarem bem, hoje quando nós estamos em casa, quando nós chegamos do trabalho,
a primeira coisa que geralmente nós fazemos é pegar o nosso celular, né? Inclusive eu faço até um desafio a você que está me assistindo agora. Preste atenção, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda, né? Quando você abre os olhos, que você levanta da rede ou da cama, qual é a primeira coisa que você faz? Antigamente, a primeira coisa que as pessoas faziam era rezar, né? Era ali invocar a presença de Deus, era pedir proteção, né? Pedir que Deus desse sabedoria para abençoar aquele dia. Hoje, na hora que a pessoa acorda, a primeira coisa que pega geralmente é o celular, né? Às vezes nem escova nem os dentes, nem lava o rosto, mas já vai olhar as mensagens, né? Ou até pelo fato de nós hoje acordarmos pela dependência de colocar um despertador, né? Eu conheço muita gente que, se não botar o despertador, dorme a manhã inteira, né? E perde o horário de ir para o trabalho, para a escola. Então a tecnologia hoje ela faz parte da nossa vida, né? E de um certo modo ela é importante, né? A tecnologia ela tem nos ajudado bastante, né? Inclusive na questão de propagar também as coisas de Deus, né? Hoje em dia você pode acessar na internet muita coisa boa que fala, né, formações, né? Vídeos, né, palestras, pregações, a própria missa, né, para as pessoas que vivem enfermas, que não conseguem mais se locomover até a igreja. Então a tecnologia ela tem realmente contribuído muito para facilitar a nossa vida nesse sentido, né? Mas por outro lado, tem também nos acomodado muito, né? Hoje nós temos nos tornado pessoas sedentárias, né? Até para ligar a televisão, né, a gente hoje tudo depende de um controle remoto, né? Você se deita, cruza as pernas e ali fica passando os canais, né? Ou acessando o seu celular de uma maneira muito cômoda, né? Nós já não temos que fazer muito esforço e a tecnologia, né, tudo que é criado hoje pensa muito nessa questão da praticidade, né? Mas muitas vezes isso tem nos acomodado a rezar, a ir a uma igreja, né? A visitar um amigo, um parente nosso que às vezes faz tempo que nós não vemos, né? Ou às vezes um vizinho. Tem muita gente aqui em Jucurutu, não, que é uma cidade pequena onde nós conhecemos todo mundo, né? Mas às vezes num centro urbano maior, às vezes a pessoa mora há bastante tempo numa rua, às vezes não conhece os vizinhos, né? Todo mundo trancado, com medo, as janelas tudo cheias de grade, né? De muita segurança, de câmera de cerca elétrica, né? E toda uma parafernália que nos confina dentro das nossas casas, né? Dentro daquele nosso mundo fechado. E às vezes nós temos essa dificuldade de ir ao encontro do outro, né? Às vezes morre um parente nosso, né? A gente podia muito bem ter visitado quando ele estava vivo, né? Mas aí a gente só vai quando morre, né? Às vezes eu conheço pessoas, por exemplo, que moram fora, moram em outra cidade, em outro estado, e diz assim: eu não vou visitar meu pai, minha mãe, porque eu não tenho tempo, né? Ou às vezes diz que não tem dinheiro para comprar a passagem, né, para se deslocar. Mas aí quando o pai ou a mãe morre, a pessoa pode estar no Japão, né? Mas a pessoa dá um jeito, compra a passagem, pega dinheiro emprestado, né, move montanhas, mas vem ali para, às vezes, chegar a encontrar o seu pai ou sua mãe dentro de um caixão morto, onde já não adianta muita coisa você expressar o seu sentimento e aquilo que você desejava dizer enquanto você tinha a oportunidade, né? Enquanto você tinha a pessoa ainda viva e poderia ter dado um abraço, né? Podia ter dito ao seu pai, à sua mãe, o quanto eles eram importantes na sua vida, né? Então hoje nós vivemos nesse mundo, né, de correria, né, onde ninguém tem mais tempo para nada. E aí é onde está o grande problema. Nós não temos mais tido tempo para as coisas de Deus, para alimentar a nossa fé, né? Por isso que o nosso coração muitas vezes está vazio, porque nós não temos, não estamos tendo mais
não temos dado importância para as coisas de Deus, né? E aí é onde surgem os problemas, as dificuldades, onde muitas vezes nós perdemos o controle da nossa vida, né? E aquilo que foge do nosso controle jamais fugirá do controle de Deus, né? Ele que nos sustenta, Ele que nos segura pela mão nos momentos que nós fraquejamos, né? Então você que está aí assistindo o nosso programa, a mensagem que eu gostaria de deixar hoje é que você procure fazer uma reflexão, né, e olhar como você está vivendo a sua fé. Que você possa procurar refletir naquilo que você pode melhorar, né? De repente se aproximar mais da igreja. Nós estamos agora vivendo o tempo da quaresma, né? Um tempo que a igreja nos chama para a conversão, para a mudança de vida, para viver um período de penitência, né, em preparação para a Páscoa. Então você que me assiste agora, possa fazer essa reflexão e analisar aquilo que você pode fazer, mesmo na sua correria, mesmo nas dificuldades que você tem, que são próprias da sua casa, né, da sua família, mas você não deixar de ter fé, né, de você não deixar de rezar, de buscar ter uma confiança maior em Deus, né? E deixar talvez de reclamar muito, né? As pessoas hoje em dia às vezes murmuram muito, reclamam muito da vida, porque justamente não tem fé. É próprio de quem tem fé confiar, né? Aquele que tem fé jamais vai ficar reclamando, murmurando, porque sabe que tem um Deus que tudo pode, né? Que tem um Deus que é o Deus da providência, é o Deus do impossível. Aquilo que para você é impossível, saiba que para Deus não é, né? Então deixo aqui esta mensagem, né? E agradeço em nome do Padre Carlos, né? Que não pôde estar aqui. O convite inicialmente foi para ele, mas diante da sua agenda, das suas atividades, ele não pôde vir e pediu para que eu substituísse, né? Mas com certeza, em breve, numa outra oportunidade, ele estará aqui com vocês para também deixar a sua mensagem, né? Então quero agradecer a Carlos e a todos que fazem a TV Seridó pela oportunidade de estar aqui. Para concluir, vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e muito obrigado. Você ter aceito esse convite. Para mim foi muito gratificante ter você aqui. A sua palestra aqui, eu creio que foi de um conteúdo assim muito esclarecedor sobre a fé. E realmente a gente tem que acreditar no invisível, né? Naquilo que a gente não enxerga humanamente falando, mas que Deus, Ele na sua infinita misericórdia, Ele está olhando por nós, né? E realmente eu agradeço e gostaria de ter você mais vezes aqui. Vamos soltar aquela. Escuta essa música aí para você ver a letra dessa música aí de um amigo, um compositor lá do Goiás. É uma música assim bem forte também, presença de Deus bem forte. Deus se fez família pra mostrar o quanto é importante ser família. Deus mandou o seu Filho único viver para ensinar os mandamentos do Senhor. Amai-vos uns aos outros, honra teu pai e tua mãe. Ensinai os vossos filhos a serem obedientes. Deus é o alicerce da minha família.
tua palavra para nós é direção. É Ele quem acalma a nossa tempestade. E unidos somos fortes em oração. Aqui para ser a serva do Senhor, se tornando a mãe de Deus e a nossa mãe, um exemplo de amor e de família. Em tudo obedeceu o Pai, sendo um exemplo a seguir. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Deus é o alicerce da minha família. A tua palavra para nós é direção. É Ele quem acalma a nossa tempestade. E unidos somos fortes em oração. Deus é o alicerce da minha família. A tua palavra para nós é direção. É Ele quem acalma a nossa tempestade. E unidos somos fortes em oração. Deus é o alicerce da minha família. A tua palavra para nós é direção. É Ele quem acalma a nossa tempestade. E unidos somos fortes em oração. Somos fortes em oração. E unidos somos fortes em oração. Para os seus, o que você achou da letra dessa música? É muito bonita a letra da música, né? Sobretudo quando diz que a nossa base, o nosso alicerce, além de Deus, a família, né? Que é constituída por Ele. Então, de fato, é bem interessante a letra. Eu achei essa letra muito forte, assim, a presença de Deus. O compositor, ele realmente, ele foi muito inspirado, assim, na presença de Deus quando ele escreveu essa música, né? Primeiro, agradeço, faz os seus comentários final aqui, e eu agradeço por a sua presença, e breve, quem sabe, o nosso Padre Carlos aqui estará aqui também para passar a sua mensagem aqui. Eu creio que esse programa de hoje é um programa assim que também é muito importante aqui para a TV Seridó. Bom, o Padre Carlos já está intimado, né? Em breve, se Deus quiser, ele estará por aqui, né? Mais uma vez gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Como já mencionei, ele, por alguns compromissos, não pôde estar aqui hoje, mas pediu para que eu viesse representá-lo. Então, espero que possa ter levado a mensagem, né, e possa ter falado um pouco, né, sobretudo aquelas pessoas que, de repente, estão com a fé meio abalada, né, desanimada, e aquilo que nós conversamos, que nós partilhamos hoje aqui, possa servir, né, de alguma forma, possa ter contribuído de alguma forma para que nós possamos retomar a nossa caminhada e assim colocar mais a nossa confiança, a nossa fé em Deus.
Sim, você teve sábias palavras aí. Com certeza, as pessoas que estão lá do outro lado lá vão renovar a sua fé, vamos dizer assim, né? Mas obrigado. Pessoal, até o próximo programa, esperando um próximo, quem sabe aí, próximos dias aí, a gente traz o Padre Carlos aqui para passar a sua mensagem também, né, Mário? Mas agradeço. Agora ele vai soltar a música lá da... Agora tem um A gente já pode conceito sair. em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN.